Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma gravação, mais uma história. Ai, que delícia, né, Hugo? Ó, a Bíblia nos ensinando um monte de coisa legal para nossa vida. Ah, e cada dia a gente vai crescendo um pouquinho mais, né? É, Com Jesus. Você falou oi para criançada? você não me deixou? Então fala. Vai. Oi, gente, tudo bem? Ah, então tá bom. Agora a gente pode começar, porque o Hugo já falou oi, né, gente? Tá? Mas hoje nós vamos dar continuação, nós vamos continuar a nossa história de Paulo, né, Hugo? Paulo, ele sofre muito, né? Pelo menos Nossa! pra falar de Deus para as outras Para pessoas. falar de Jesus para outras pessoas, como esse homem está sofrendo, né? Ele vai numa cidade, sofre, vai em outra, sofre. Tudo isso porque ele mudou de vida, né? Antes, Na história passada, a tia Cida, ela falou que ia ter uma continuação, que lembra lá que ele aí estava no barco, ele né? tava no barco, Sim. o barco balançou lá. Agora a gente vai continuar. A gente vai continuar agora. Então, a nossa história está lá no livro de Atos. Você já sabe, né, que a gente está acompanhando direitinho lá no livro de Atos, né? Mas, antes de começar a falar de Paulo, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram largata? Já? Ah, eu já. E eu tenho nojo da largata. Você tem? Eu acho que eu já vi uma. Você já viu? Ah, você também já viu tenho aonde? Onde você já viu? No mato? Onde? Eu vi numa plantação, ela comendo todas as folhas, todas as alface. Ai, já pensou? Eu fiquei sabendo, crianças, que a largata, e eu tenho uma largatinha. Olha, tá vendo? É fofinha, essa aqui minha, né? Mas a largata, de verdade, ela come uma plantação inteira. Se o dono não tirar a largata da folhinha, ela come a plantação inteira. Ela come, sabia? Ela come a horta toda. Ô, louco! Consegue. Sabe quantos anos que ela fica lá comendo? Você sabe? Quanto? Quase um ano. Ah, alguns meses, chegando um ano, ela fica sendo aquela largata comedora, destruidora de Horta. horta, né? De plantação. plantas, né? A largata, ela por natureza mesmo dela, né, pela existência dela, ela sempre destrói tudo quanto é planta que tá na frente dela. Ela vai ali, destrói tudo quanto é plantinha que tá ao redor dela. Será que ela fica assim nojenta pra sempre? Não, Hugo, ela não fica assim para sempre. É isso que eu vou contar para as criançadas hoje. Mas antes de falar sobre isso aí, eu quero falar o seguinte, que nós também tentamos destruir alguma coisa, né? Deus fez a gente perfeito e a gente fica tentando destruir, né, as coisas com o pecado. Né, Hugo? É verdade. Com o pecado. A gente mente, a gente tem uma natureza cheia de pecado, tem algo lá dentro da gente, né? Que a gente chama de natureza pecaminosa. Nossa, que nome, hein? É, já nascemos com essa vontade de pecar. É, mas nós temos que tirar isso da gente. Aí, a largata, ela também destrói tudo, assim como nós, com o pecado, nós tentamos destruir tudo, até destruir o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente peca, a gente fica separado de Deus, então destruiu, não é? Ah, entendi. É, a gente peca e aí tudo Destrói o nosso relacionamento destrói. com Deus. E a largata, quando ela tá andando lá, ela tá destruindo também. Mas, Hugo, você sabe me dizer por que que Deus criou a largata? Por que será, hein?
Será que ele ama a largata? Ah, é porque Deus tem um propósito Ah, em todas as coisas ah, e foi ele quem criou a largata ah. e fez você também. Opa! Ele tem um propósito, né? Um plano em todas as coisas. Tudo tem um porquê. Tudo ele sabe por que que ele criou. E ele criou a lagarta, criou eu e você. E ele sabe, né, de todas as coisas, não é mesmo? Aí, Hugo, Jesus, ele te ama hum, porque Deus amou o mundo. Você Ah! está no mundo. João 3, João 3, 3,16. 16, fala que Deus amou o mundo. Então a largata está no mundo, né? Né? O pernilongo também. Pernilongo, meu Deus do céu, nós estamos falando de pernilongo, né? Ah, o pernilongo também. Mas a largata tá no mundo. E aí, se nós pensarmos que a lagarta é um bicho tão pequeno, né, e nojento, a gente não chega nem perto dela, né? De tão nojo que dá, né? Mas ela Essa aqui é fofinha, mas a de verdade é nojenta, né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Aqui na nossa folha tá, né? Você sabia que a largata não fica feia e sai destruindo tudo para sempre? Oh! É aquela pergunta que eu falei. Ela não fica para sempre Nojenta. nojenta. Tem um dia na vida dela que ela resolve mudar. Olha, com Paulo, ele nem estava pensando em mudar, né? Aconteceu, né? Aconteceu que Deus queria, né? Deus queria a mudança dele. Mas aí depois ele quis, né? Ser cada vez uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Depois que ele teve um encontro com Jesus, né? Nós aprendemos. Mas a largata, para a gente terminar aqui a história da largata, a largata tem um dia que ela resolve, chegou o fim de eu ser largata. Aí ela vai lá, aí ela faz um casulinho. Vamos pendurar, porque o casulo dela fica assim, né? Pendurado, né? Fica assim. Penduradinho ó, fica assim, aqui. o Aí, casulo dela. Quando tá tudo pronto, ela vai lá e entra lá. Entra lá dentro Aí do ela casulo. Fica uma semana até um mês, né? É verdade, a gente estudou isso, né? Que ela fica mais ou menos uma semana, um mês lá dentro do casulo. Vocês já viram como que ela fica quietinha lá? O casulo fica pendurado E ela balançando. às vezes balança, mas ela fica bem quietinha lá Aí depois, dentro, né? quando ela sai, O que será que acontece? ela vira uma borboleta. Olha! Ela vira borboleta, ela sai do casulo e vira uma borboleta. É uma nova criatura, né? Olha, ela virou uma nova criatura. É igual a história que nós estamos contando de Paulo, né? Paulo, ele virou uma nova criatura. A Bíblia fala que ele resolveu mudar completamente. Vocês viram que ele, na última história, que ele, mesmo as pessoas... última história, né? Mesmo as pessoas perseguindo ele, né? E o que aconteceu? Ele tava lá, ele matava todo mundo que era cristão. Ele até ele assinava lá um negócio pra... Uma folha, né? Uma autorização, né? pra poder matar, né? Matar mundo. todos os cristãos. Aí um dia ele tava indo lá pra Damasco. Aí no meio do caminho ele foi lá e ele caiu do cavalo porque viu um clarão. Aí bateu no cavalo, o cavalo caiu, se mexeu assim. Aí fez o Paulo cair. Aí ele ficou cego. Aí Deus falou com ele.
Que ele ia ter um encontro com um homem chamado Ananias. Você está relembrando a nossa história, né? A nossa primeira história de Paulo. Porque a gente vê o seguinte, crianças, que a partir daí começou a mudança na vida dele. Depois que ele foi lá para... Peraí. Depois que ele fez aquela viagem de navio e que o navio quase afundou, ele chegou, a Bíblia nos conta que ele chegou numa ilha, né? Eles tiveram que jogar até os mantimentos, as coisas de comida, as roupas, né? Na história passada, né? Eles tiveram que jogar no mar para o barco ficar mais leve. Aí eles conseguiram chegar numa ilha. Quando chegou na ilha... O pessoal lá era todo que acreditava em um monte de coisa. Um monte de coisa. E aí, só que eles receberam muito bem o Paulo, né? E aí, viram que ele estava com frio, resolveram fazer? Uma fogueira. Tem alguma coisa aí de fogueira? Aqui, deixa eu ver. Dentro da Bíblia. Ixi, essa Bíblia tem tudo quanto há, hein? Mostra pra criançada. Todas as histórias da Bíblia tem aqui as coisinhas. Mostra pra criança. Uma fogueira cheia de gravetos. Usou uns gravetos para fazer uma fogueira. E quando estava fazendo a fogueira, ele ajudou a pegar uns gravetos também, né? Depois que ele pegou os gravetos, quando ele estava pegando o graveto, o que aconteceu? Uma cobra picou ele. Uma cobra enrolou no dedo dele. Picou. Grudou no dedo dele. Aí ele fez assim, ó. Pá, e jogou a cobra fora. Jogou ela fora, ela caiu dentro do fogo, né? Aí aqueles homens lá daquela ilha falaram assim, nossa, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele deve ter alguma coisa. Eles acreditavam que quando uma cobra pica alguém, é que alguém fez alguma coisa de errado. Mas isso é mentira. Era uma mentira que eles acreditavam, né? Às vezes nós também acreditamos em mentiras que as pessoas ficam falando da gente, sabe? As pessoas às vezes falam assim, que a gente é burro, que a gente não vai aprender nada, que a gente é muito lerdo. Isso é mentira, é o Satanás que fica tentando colocar essas coisas na nossa cabeça. Não acreditem, viu, crianças? Vocês são inteligentes, vocês aprendem tudo, tá bom? Não acreditem. Mas aí, Paulo matou aquela cobra, e aí eles olharam e falaram assim, nossa, ele vai inchar, ele vai mudar. Aí, crianças, Paulo não passou mal, não ficou doente. Aí aquelas pessoas daquela ilha falou assim, nossa, ele tem poder, tem alguma coisa nele diferente. Se ele não ficou doente, vamos trazer os doentes também. Aí começaram a trazer os doentes, né? Tem alguma coisa de doente aí? Um braço quebrado. Doente que usava faixa também, tudo chegou lá, né? Aí trouxe os doentes, um doente, trouxe outro doente para outro doente também. Tem mais doente? Outro doente, né? Que ficava, né, precisando de tomar remédio. Aí, Paulo, ele tinha todas essas coisas para ajudar eles, né? Será? Não sei. Aí, Paulo curou todos aqueles doentes. Esses aqui representam os doentes, né? Tá representando os doentes, entendi. Tá bom? Entendi. Aí Paulo curou todos aqueles doentes e aquele pessoal da ilha ficou muito feliz. E o dia que Paulo teve que ir embora, eles até choraram, despediram dele, que Paulo estava indo para Roma, lembra, crianças? Aí Paulo foi pro navio e foi em rumo a Roma. Ele foi para Roma? Foi, ele estava indo para Roma. Você esqueceu? Que ele tinha parado numa ilha, né? Só deu uma parada na ilha, porque o barco quase afundou, né? Aí ele foi para Roma. Chegou lá em Roma, você acha que ele ficou quieto?
ele começou a falar de Jesus e até os doentes também chegavam nele. Tem mais doente aí? Tem mais algum remédio aí representando doente? Lá em Roma, outro doente chegou também. Outro doente também, né? Tudo representando os doentes, né? Mas aí ele continuou firme e ele continuou falando de Jesus, porque ele era uma nova pessoa. Uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. Assim como nós contamos daquela história da borboleta, né? Que ela não era mais largata, ela era borboleta, né? Uma linda borboleta. Paulo também era um cristão muito obediente, que fazia muitas coisas legais para Jesus, até o final da vida dele. Crianças, a nossa história de Paulo acaba aqui, né? Acaba com ele lá em Roma. Quando chegou em Roma, ele ficou na casa de um homem chamado Públio. Públio ficou na casa do homem chamado Públio. E lá ele ficou falando de Jesus e curando os doentes. Essa é a história de Paulo. Acabou as histórias de Paulo, né? Mas nós vamos começar outras histórias. E com a história dele nós aprendemos muita coisa, né? Que a gente deve ser paciente, não deve desistir das coisas, né? Porque ele quase morreu uma vez. Quase morreu, mas não desistiu, né? Então, a gente aprende tudo isso com ele. E nós vamos contar outras histórias para vocês também. E na história de semana que vem, tem uma convidada especial que vai me ajudar a contar. Sabe quem que é, Hugo? Quem? A Elô! A Elô? A Elô vai vir aqui ajudar a contar a história. Né? Vocês vão conhecer a Elô, tá bom? Mas agora vamos orar agradecendo a Deus, porque nós aprendemos muita coisa legal com Paulo. Vamos agradecer a Deus, crianças? Vamos? Vamos. Senhor Deus, nós agradecemos por essa história, agradecemos pela vida de Paulo, porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, assim como o Senhor cuidou da vida de Paulo. Abençoe muito, Senhor, a vida do Hugo e a minha vida e a vida da Elô também, que vai estar aqui semana que vem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, tchau. Que Tchau, Deus gente. abençoe vocês. Oi, Carolina, tudo bem com você? Eu sou Valentina Casella. Tá vendo, gente? Ela vai gravar hoje, olha. Caladas. O pessoal vai ser caladas. Tchau, pessoal. Então nós estamos incluídos nessa, incluídos. Nós estamos inclusos? Não. Nós estamos incluídos nessa. Quando chegou lá nessa ilha, esse pessoal dessa ilha, eles tinham umas crenças, não acreditavam em umas coisas estranhas. Para de abrir a boca. Eu acabei de bocejar, minha primeira vez. Não. Aí... Você falou que lerdo também, você fica me chamando de lerdo. Para. Volta que eu tô com essa cara de... Aí... Não é pra ficar dessa cara, não. Quando chegou em Roma, ele ficou na casa... Cadê a casa? Não sei. Ele chegou... Numa casa. Tá aqui.
Vamos agradecer a Deus, crianças? Vamos? Mas... Ai, que calor. Ó, não pode cuidar com a casa.